as pessoas que nos acompanham pelos meios de comunicação, a imprensa. Hoje contamos com a Lenise Minella. Sejam todos muito bem-vindos. Sessão extraordinária realizada dia 13 de julho de 2020. Com base no requerimento de autoria dessa que vos fala, e aprovado em sessão ordinária do dia 22 de junho do ano em curso, e como já há quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. E hoje, nesta sessão, nós contamos com a presença do senhor Rodrigo Lemos, superintendente da região das Hortênsias, e Rodrigo Canani, superintendente da região da Serra, e a senhora Thelma Carla Hoffmann, que é a gerente também. Também queremos fazer os nossos cumprimentos por terem aceitado o convite para hoje se fazerem presente nesta sessão. O convite, o requerimento, ele teve como objetivo principal a gente poder informar as pessoas sobre todas as questões, as dificuldades que elas que elas encontraram e continuam encontrando quando foram quando foram solicitar o auxílio emergencial. Assim, vários colegas, receberam as pessoas nesta casa, que sempre procuram para que a gente também possa ajudar e auxiliar as dificuldades que as pessoas têm. A partir disso, que foram inúmeras situações, que teve muitos que não conseguiram fazer, que não conseguiram solicitar o auxílio. Então, nós temos algumas questões que a gente gostaria de estar colocando para os senhores hoje. E a principal delas é que as pessoas, por N motivos, mas principalmente pelas questões que envolvem os meios de internet, elas não conseguiram fazer o acesso. Ou seja, pelo próprio sistema, as dificuldades e as limitações que o sistema trouxe, como também as pessoas que não possuem, que não têm acesso aos meios eletrônicos. Então, nós temos, daí quando nós fizemos esse requerimento, a gente colocou nele, principalmente, quais são as pessoas que ainda estão com as suas solicitações em análise sem respostas. E também que várias pessoas receberam uma única parcela e ainda não conseguiram receber outra. Isso que tem pessoas que fizeram, este pedido há 30, 60 dias. Então, a gente traz essas questões, porque elas chegam para nós, a gente se sente sem também saber como fazer, e isso nós sabemos que gera muita ansiedade e angústia, porque nós sabemos que tem pessoas que realmente precisam e não estão conseguindo receber o auxílio. E também que a situação que tem hoje e que as contestações elas continuam ainda em análise. Então, e quando que se terá resposta, quando que se terá solução para que realmente as pessoas possam receber os auxílios, porque nós sabemos que tem muitas que realmente precisam para comprar comida, alimentos. Então, essas pessoas que nos procuram, elas foram o objetivo principal e central para que a gente fizesse o requerimento, para que os representantes da Caixa estivessem conosco hoje, para que a gente possa levar
a informação e o que as pessoas podem fazer. Quais que são os caminhos que estão ainda em aberto para que as pessoas realmente possam receber o auxílio. E também, que tem muitas que até falaram, que esse auxílio emergencial, ele acaba não sendo tão emergencial, porque pelo prazo, pelo tempo que as pessoas estão esperando. Então, essas são algumas questões que a gente traz para que os senhores também possam estar emprestando essas informações para as pessoas que ainda não conseguiram receber o auxílio emergencial. E também queremos estar cumprimentando todos os funcionários da Caixa Econômica. E, então, passo a palavra, então, para o senhor Rodrigo Canani. Começa com o senhor, então, por gentileza. Sinta-se em casa. Então, muito boa noite, muito obrigado, vereadora Selmari, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Muito boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora. Eu me chamo, como a presidente da Câmara referiu, Rodrigo Canani Medeiros, e respondo pela superintendência da Caixa em toda a Serra Gaúcha, agregando Vale do Paranhana e Vale do Taquari também. Estão aqui comigo o Rodrigo Lemos, que é um superintendente executivo específico para a região dos Campos de Cima da Serra e das Hortênsias, uma região na qual se faz presente todas as semanas, e a Thelma Hoffmann, nossa gerente geral aqui da agência Vacaria, que nos orgulha muito. Eu, como falava, agradeço muito o convite, quero saudar também os colegas aqui presentes, a imprensa, e vou tentar ser bastante objetivo. Antes de entrar diretamente nos casos específicos de problemas do Bolsa Família, eu vou tentar passar para os senhores e para as senhoras as linhas gerais do programa, as bases legais e a formatação que vai nos permitir compreender o mecanismo de pagamento e passar também tudo que está sendo construído ao largo desse tempo de pagamento. Nem todas as questões, certamente, a gente vai conseguir responder, mas, na medida do possível, a gente esclarece onde essas questões possam, sim, ser esclarecidas, E eu quero ressaltar já de imediato também a nossa disposição permanente para os vereadores, Conversava antes com o vereador Fernandinho, que esteve lá na agência num dia de bastante movimento, em que fizemos um volume de pagamentos bem grande. Então, além desse momento, agora permanecemos sempre, através da Thelma, do Rodrigo Lemos, à disposição do Legislativo para esses esclarecimentos. A primeira coisa que eu queria trazer para os senhores são as atribuições de cada órgão nesse movimento de pagamento do auxílio emergencial, nesse programa que o governo federal criou para apoiar as pessoas com maior vulnerabilidade nesse momento de pandemia. A Caixa, ela teve uma participação muito intensa nesse processo, porque ela, de imediato, ela já auxiliou na elaboração do aplicativo e do site que ia colher as inscrições para as pessoas fazerem jus ao auxílio emergencial. Mas a principal atribuição da Caixa, e a atribuição mais relevante aqui, é de fazer o pagamento deste benefício. O Ministério da Cidadania, este sim, foi o grande coordenador de todo esse processo, foi quem definiu os critérios, definiu as bases, definiu os prazos, definiu os tempos e os calendários de pagamento. E a Caixa é o agente executor desse grande programa. E a Dataprev também foi o órgão escolhido para fazer o processamento dos dados do auxílio emergencial. Então, basicamente, trazendo para cá as atribuições, e eu começo por isso, porque essa é uma questão muito representativa nas respostas que nós vamos dar aqui ao longo desse debate. O Ministério da Cidadania é o grande coordenador de todo esse processo. O cruzamento de dados que define a aprovação, a não aprovação, o acatamento de uma contestação, o tempo de processamento, é a Dataprev.
esse foi o órgão, né, esse foi a estrutura de processamento de dados escolhida pelo Ministério da Cidadania para colher as inscrições, para triar do Bolsa Família e para triar também das pessoas que estejam no cadastro único, aquelas que se enquadram no dispositivo legal e podem fazer jus ao auxílio emergencial. Basicamente, o movimento todo se deu em cima desses 3 públicos. Um público do Bolsa Família, que não precisou se inscrever, os dados foram cruzados com os demais bancos de dados de emprego, de previdência, de outros benefícios, e daquele conjunto de pessoas já incluídas no Bolsa Família, se tirou um rol de pessoas que deveriam receber 600, aqueles que recebiam mais de R$600 permaneceram recebendo o seu Bolsa Família no valor maior, e os que recebiam menos e foram considerados elegíveis passaram a receber 600. O segundo grupo é o grupo oriundo do cadastro único, daquele rol de pessoas cadastradas no cadastro único em nível nacional, que tiveram os seus dados cruzados e que também foram aprovados ou não para receber o auxílio emergencial. E, por fim, aquelas pessoas que não faziam jus ao Bolsa Família e não estavam incluídos no cadastro único, que tiveram a possibilidade de se inscrever e incluir seus dados para que eles fossem avaliados pela Dataprev. Uma vez aprovados pela Dataprev, atendendo às condições da legislação, coube à Caixa fazer esse grande movimento de pagamento. Primeira coisa que eu queria esclarecer são esses papéis. O Ministério como coordenador, a Dataprev como o órgão que fez o cruzamento dos dados e a Caixa como o agente pagador, aquele que faz a finalização do pagamento. Segundo aspecto que é importante de antemão a gente ressaltar, relembrar aqui, para balizar a nossa discussão, é o enquadramento legal. Quem tem direito ao auxílio emergencial? Qual a base que a Dataprev vai utilizar para fazer este cruzamento de dados, né? Então, trazendo para o conceito, porque rapidamente a gente faz isso e isso vai nos auxiliar na análise, né? O auxílio emergencial ele foi um benefício destinado aos trabalhadores informais, aos microempreendedores, aos autônomos, aos desempregados, né? Para fornecer proteção no enfrentamento da crise da Covid. Quem tem direito? Todo cidadão maior de idade, todo cidadão desempregado, MEI ou contribuinte individual da Previdência ou trabalhador informal. Ou qualquer pessoa que pertença a uma família com renda inferior a meio salário mínimo ou a renda familiar total inferior a 3 salários mínimos. Esse é o enquadramento de quem tem direito. O que significa dizer aqui? Que a Caixa como agente pagador e que a Dataprev como agente que vai cruzar esses dados tem que observar fielmente isso, sem questionar se isto é a melhor escolha, se é justo ou não. Cidadão maior é o primeiro conceito. Alguém pode me dizer que, mas um cidadão menor que sustenta uma família não deveria ter direito a isso? Pode ser que sim, né? Tanto que, numa medida provisória posterior, o governo estendeu as mães menores de idade solteiras, né? As mães que fossem menores de idade. Mas, num primeiro momento, foi só cidadão maior. Pode não ser justo, pode não ser o mais adequado, mas foi a escolha que a lei fez. Então, todo menor de idade, mesmo em situação de vulnerabilidade, que fez o cadastro, quando a Dataprev cruzar esses dados, ele não vai fazer jus ao benefício, ele não vai ser aprovado. A mesma coisa, né, diz respeito a um cidadão que já tenha um benefício da Previdência Social. Ah, mas ele sustenta diversas pessoas, né? O benefício da Previdência é pequeno, mas a legislação limitou, e aqui estou falando a legisladores, né? Limitou o alcance do auxílio emergencial somente para essas pessoas. Então, quem não tem direito? Quem tem um emprego formal ativo, e a Dataprev cruza com as bases da RAIS, com as bases dos cadastros que determinam que há uma relação de emprego, né? E se constatado isso, ele não aprova. Toda pessoa que também não tem direito, que pertença a uma família com renda superior a 3.100, ou individualmente a meio salário mínimo, e isso é aferido
pela declaração do imposto de renda do ano de 2018, aquela declaração que a gente fez em 2019. Nós podemos ter situações, vereadora Selmari, de uma pessoa que hoje não tenha a renda apurada. Mas a legislação definiu que, se em 2019, né, na declaração de 2019, ano base de 2018, essa pessoa recebeu mais do que o limite de isenção, ela não vai ter o seu benefício aprovado. Por quê? Porque não atendeu ao dispositivo legal. Né? A gente, como agente pagador, a gente termina não entrando, não podendo entrar no mérito de que se isso é a melhor solução para um momento de pandemia ou não. Né? Nós executamos o pagamento, cuja definição foi cruzada a partir dos dispositivos da lei. Então, quem está recebendo auxílio previdenciário, auxílio assistencial, que recebeu lá em 2018 mais de R$28 mil, não vai ser aprovado, porque foi assim que a lei estabeleceu. Pode essa pessoa hoje estar precisando, mas a lei precisava estabelecer alguns limites, sob pena de não conseguir se analisar caso a caso, né? Tem que ser uma análise massificada. Praticamente, nós estamos falando aqui de 2/3 da população brasileira que tiveram seus dados analisados. Seguindo nessa nossa linha, para vocês terem uma ideia das situações, como é que funcionou esse processo? Quem estava no Bolsa Família não precisava fazer nada. O cadastro do Bolsa Família foi automaticamente levado à DataPrev e cruzado com aquelas condições da lei que eu me referi há pouco. Quem estava no cadastro único, a mesma coisa. Nós temos 30 e tantos milhões de pessoas no cadastro único no país. Destas, 10 milhões foram aprovadas para o auxílio emergencial. As outras ou tinham uma relação de emprego, ou tiveram renda, né? Tiveram alguma hipótese legal ali que não se enquadraram. No Bolsa Família nós tivemos 20 milhões de aprovados. E depois tivemos mais 35 dos que se inscreveram no site. Uma vez feito o cruzamento do Bolsa Família, o cruzamento automático do cadastro único também se levou para a DataPrev os 105 milhões de pessoas que se inscreveram, dizendo que precisavam daquele auxílio emergencial. E dos quais, desses 100 milhões, 35 milhões foram aprovados. Feito o cadastramento no site ou no aplicativo, todas as pessoas que não eram do Bolsa ou do cadastro único fizeram esse cadastramento. Feito esse cadastramento, a DataPrev processou isso e surgiram essas situações aqui. Alguns que estavam em processamento, a legenda para isso é em análise, ou esse requerimento ele foi retido para um processamento adicional, quando houve uma situação peculiar, que a DataPrev constatou. A imensa maioria foi aprovado ou reprovado, e em algumas situações nós tivemos essa circunstância de dados inconclusivos. Eu não vou aprofundar nessa tela, porque provavelmente no momento das perguntas nós teremos alguma situação que vai se enquadrar aqui, né? São as situações que a população traz ao seu vereador, e que bom que tem o vereador para o representar, e a gente vai tentar explicar o porquê dessas situações. Tem uma situação, por exemplo, às vezes em que a pessoa se cadastra como chefe de família, mas ele não tem dependentes cadastrados, né? Há um cruzamento de dados que não bate. Isso torna a situação inconclusiva. Há situações como idade, como renda, que geram uma reprovação, né? E assim por diante. Mas a situação, quando as pessoas faziam o cadastramento no site ou no app e depois viam a situação no seu celular, ou iam lá no CRAS perguntar como é que estava isso. O CRAS de Vacaria teve um papel muito importante, foi um grande parceiro da Caixa nesse processo, e mais do que da Caixa, foi um grande parceiro da população, auxiliando a fazer os cadastros, auxiliando na tradução das situações, né, na resolução desses problemas. Quando a pessoa ia lá, ou ela estava em análise, ou ela estava aprovada e já podia na Caixa receber, ou tinha sido reprovada. Basicamente, essas situações são as que apareciam no aplicativo ou no site quando os beneficiários se cadastraram. Queria passar para vocês também
uma visão geral assim do volume de pagamentos, do volume de pessoas que foram atendidas, para dar uma dimensão geral do programa em nível nacional. Como eu falava, então, nós tivemos cerca de 20 milhões de pessoas que receberam o auxílio emergencial, que estão recebendo o auxílio emergencial, oriundas do Bolsa Família, daquele cadastro do Bolsa Família. Dos 40 milhões de Bolsa Família do país, 20 milhões se enquadraram naquelas hipóteses legais e foram aprovados para receber esse valor, já estão recebendo aí, receberam a primeira e a segunda parcela e a terceira se inicia na semana que vem. Nós tivemos 10 milhões do cadastro único e de todos aqueles que se inscreveram no aplicativo ou no site, cerca de 35 milhões. Então isso monta num volume de pagamentos de 65 milhões de pessoas. Né? Se nós considerarmos a primeira e a segunda parcela, são 130 milhões de pessoas, estamos falando de metade da população, que teve na agência da Caixa. Né? E agora, com mais o fundo de garantia, que envolve cerca de 45 milhões de pessoas, nós podemos dizer que 2/3 da população brasileira vai passar por uma agência da Caixa, mesmo que virtualmente, através do aplicativo ou do internet. Né? O valor pago até o momento já monta em 121 bilhões. Lembram que no início desse programa, quando começaram a sair as notícias, se falava de algo em cerca de 90, 100 bilhões. Na verdade, a quantidade foi bem superior à estimativa inicial feita. Né? É um dado bastante relevante, mas só para dar uma visão geral do volume aqui. Pode passar, Lemos. Na linha do tempo, para a gente entender como é que se deu esse processo, a lei, vereador, ela foi criada no dia 2 de abril. No dia 7 de abril, 5 dias depois, a Caixa auxiliou o governo federal a colocar esse site no ar, o site do auxílio emergencial, que permitia que as pessoas iniciassem o seu cadastramento. 7 dias depois, né, no dia 9 de abril, uma semana depois, aquele público do cadastro único já começou a receber pagamentos. Né? No dia 14, nós começamos a abrir as poupanças digitais do Caixa Tem. No dia 16, o pessoal do Bolsa Família já começou a receber o seu benefício majorado para R$ 600 ou R$ 1.200. Né? E já no dia 17 de abril, ou seja, 10 dias depois da criação do site e do aplicativo, os primeiros créditos começaram a ser efetuados àquelas pessoas que se cadastraram. Então, por que a gente traz isso? Porque a gente percebe assim que eventualmente tivemos problemas com o nosso aplicativo, tivemos situações de fila, mas foi tudo numa dimensão muito grande e tudo com muita pressa, porque as pessoas estavam precisando muito. Então foi feito tudo com muita velocidade. E a velocidade, às vezes, nem sempre permite que a gente consiga se estruturar da forma ideal. Mas dentro de um contexto de pandemia, de uma situação crítica em que as pessoas estavam demandando e precisando muito disso, colocar o site no ar em 5 dias e em 10 dias depois começar os pagamentos é uma vitória bastante grande para a sociedade brasileira. Nós terminamos o mês de abril, né, em um mês já com 50 milhões de auxílios creditados e quase 20 milhões de contas digitais abertas. Depois eu vou falar rapidamente dessas contas digitais, porque elas representam muito também, comentava com a Rádio Fátima e Esmeralda há pouco, elas representam o maior movimento de bancarização do mundo, feito num único momento. Então, é algo relevante. Mas seguindo assim para dar uma linha do tempo e dar uma noção geral, tanto do montante, dos números gerais do sistema, quanto de como ele se deu, então no mês de abril nós viabilizamos o site para cadastramento, para auxiliar o governo federal, nós viabilizamos o início dos pagamentos, nós viabilizamos a abertura das contas de toda a primeira parcela, que se iniciou no dia 17 de abril. A segunda parcela iniciou em 18 de maio e a terceira parcela iniciou em 18 de junho. Né? Esse é o dado mais relevante. Quando nós falamos de início aqui, nós falamos de início do crédito da parcela, não do levantamento
em espécie. E nós estamos, no dia de hoje, já com 65 milhões, né, de pessoas, aqui o reais está equivocado, é 65 milhões de pessoas já atendidas pelo programa. Como permanentemente, é uma coisa às vezes difícil da gente entender, mesmo nós que trabalhamos na Caixa, como permanentemente tem pessoas se inscrevendo ou que foram reprovadas e contestaram e vieram a ser aprovadas, nós temos permanentemente pessoas recebendo a primeira parcela, a segunda parcela. Ninguém vai ficar sem receber. As inscrições no site elas foram possíveis até o dia 29 de junho, o último, né? De agora em diante não se inscreve mais, mas todo mundo que se inscreveu ali e que foi aprovado ou que foi reprovado e contestou e esse status foi revisto, ele vai receber as 3 parcelas. Mesmo que venha receber lá em julho, ele vai receber desde a primeira parcela. Por conta dessa permanente inscrição, contestação, nós criamos lotes, né? Então tem o lote 1 da primeira parcela, o lote 2 da primeira parcela, o lote 3 da segunda. Então o calendário ficou bastante complexo, eu trouxe eles aqui, mas acho que nós não vamos entrar nesse mérito, ele está exposto nas agências e os nossos atendentes conseguem enquadrar rapidamente as pessoas que procuram a agência, né? Mas nós temos então 3 parcelas já com o pagamento iniciado e vários lotes de liberações de recursos para esse público, né? Passando rapidamente para vocês compreenderem assim os calendários, pode passar, Lemos, né? Nós temos, esse é o calendário para quem se inscreveu no app ou do site do lote 3 da parcela 1, que está vigente agora, e assim por diante, né? Para o saque em dinheiro temos outro calendário. O calendário ficou complexo porque é algo permanentemente em evolução, é orgânico. Mas o que eu queria fixar para vocês especialmente era isso. Iniciou-se em abril, maio e junho, já atendemos 65 milhões de pessoas e está em andamento aqui o lote 3 da parcela 1, junto com o início aí da parcela 3. Trazendo para uma situação de vacaria, né, nós fizemos aqui na agência Vacaria, nesse período, 7 mil pagamentos na nossa agência e nos nossos parceiros lotéricos. Vacaria, para vocês terem uma dimensão, é uma das nossas agências, talvez a agência mais movimentada do estado do Rio Grande do Sul, né? A Vacaria, nós temos mais público em Porto Alegre, temos mais público em Caxias, mas lá existem mais agências. E individualmente, a Vacaria é uma agência muito movimentada, tem uma equipe extremamente qualificada, uma agência que tem o dom de promover pessoas, né, dada a dificuldade e dada a exigência que a agência daqui traz, sempre com excelentes resultados, né? E Vacaria fez cerca de 7 mil pagamentos do auxílio na agência e nos seus representantes lotéricos, e outro tanto desse foi feito no aplicativo Caixa Tem. Aqui nós temos, dentro de uma linha do tempo, os picos de atendimento, né, os volumes de atendimento. Lá na primeira parcela, depois no auge da liberação da segunda parcela, mas percebam que esse gráfico é decrescente. E quando nós elaborávamos esse estudo para trazer aqui para vocês, nós nos perguntamos, mas por que está decrescente o volume de pagamentos, sendo que o público está aumentando? Né, nós começamos com 50 milhões, já estamos com 65 milhões de aprovados. Por que o pagamento é decrescente? Porque o nosso aplicativo Caixa Tem de celular, onde são creditados os valores, passou a funcionar melhor. Ele está mais acessível, as pessoas se familiarizaram mais com ele. Ele é um aplicativo muito amigável, ele funciona num formato do WhatsApp. Para fazer um depósito, uma transferência, um pagamento, é como se a gente estivesse operando o WhatsApp. Clica em depósito, ele pergunta, para quem você deseja depositar? Qual o número do banco? E a pessoa vai respondendo com um WhatsApp, ela consegue fazer pagamentos, fazer transferências, pagar contas, pagar no comércio através das maquininhas de QR Code e assim por diante. Esse aplicativo ele melhorou a sua performance, teve problemas grandes no início, ele se tornou mais amigável, as pessoas estão acostumando a usá-lo e por isso o nosso gráfico de pagamentos, embora tenha picos
no momento geral, ele embora tenha picos no momento de largada, ele tem se mostrado decrescente, tem se mostrado assim de uma forma bem mais amigável, o que nos dá assim bastante alegria, porque qual foi o principal mote de se fazer os pagamentos em uma poupança digital? Principalmente para evitar que a grande maioria das pessoas tivesse que ir numa agência e corresse o risco de se contaminar. E também para que a gente traga essa pessoa para o ambiente bancário, para que ela possa acessar, como eu falava antes, crédito, para que ela possa se bancarizar, né? Mas isso contribuiu bastante para que a gente tivesse um afluxo de filas menor. Pode passar, Lemos, né? Queria trazer para vocês também, além da questão do auxílio emergencial, um rápido informe aqui sobre o saque do FGTS que iniciou agora. Como eu falava para a rádio antes, ele tem um calendário um pouco mais espaçado, né? As pessoas aqui podem sacar R$ 1.045, qualquer pessoa que tenha fundo de garantia, por CPF, e esse calendário ele é mais espaçado, ou seja, para os nascidos em janeiro, né, eles vão sacar isso em julho, crédito em junho e saque em julho, e assim por diante, até os nascidos nesse mês de julho vão sacar somente lá em outubro. Por que a Caixa espaçou esse calendário? Para que ele não concorresse com o pagamento do auxílio emergencial. São pessoas que, de regra, estão empregadas, né, que não têm a mesma necessidade, isso é um reforço nessa renda, e para evitar um grande afluxo de público nas agências, com foco na prevenção da contaminação da pandemia. Basicamente, essa é a situação. Mas hoje nós temos, então, na nossa prateleira da Caixa de ações governamentais ligadas ao Covid, nós temos o auxílio emergencial em pleno andamento, já na terceira parcela, o FGTS que se iniciou aqui, iniciamos o pagamento do abono do PIS, e depois temos todas as medidas que, ao final, caso os senhores tenham algum interesse, a gente pode falar de medidas de crédito para apoio das micro e pequenas empresas, que também a Caixa é protagonista aí no Pronamp, né, que está em andamento. Falando um pouquinho do saque emergencial, ele envolve, eu falei antes 45, na verdade envolve 60 milhões de pessoas, é bem relevante isso, né? E falando um pouquinho para vocês do aplicativo Caixa Tem, desse aplicativo onde foram creditados os valores do FGTS e onde foram creditados o auxílio emergencial, um aplicativo que deu bastante polêmica inicialmente, mas que a cada dia que passa está se tornando muito mais relevante. Eu comentava antes também que, vereadora, que quando a gente via as filas na Caixa e via a dificuldade que as pessoas às vezes têm de acessar o aplicativo, de não ter celular, a gente estimava que 80%, 90% das pessoas estavam indo buscar o seu auxílio emergencial na Caixa e só uma minoria estava fazendo isso através do aplicativo. Quando nós trouxemos os números gerais do sistema, nós nos surpreendemos positivamente. Nós verificamos, e tem um gráfico aqui, que praticamente metade das transações, inclusive aqui em Vacaria, elas foram, não tem aquele gráfico aqui, né, Lemos, do pagamento, mas basicamente em nível nacional, e Vacaria guarda uma proporção, mais ou menos metade das pessoas receberam o auxílio emergencial através do aplicativo Caixa Tem, quando ele podia apenas fazer a geração do código para o saque. Agora ele pode, além de viabilizar o saque, fazer transferências, ele pode fazer pagamentos através do QR Code nas maquininhas e ele pode também fazer compras através da internet. O volume é bem expressivo, a gente tem aqui 93 milhões de transações realizadas, 18 milhões de saques, né? 17 milhões de transferências para outras contas da Caixa. Esse é o balanço do aplicativo Caixa Tem. Olha, pagamento de boletos e de contas de luz aqui dá quase 19 milhões. Então, isso tudo mostra que nós tivemos um volume maior até do que a gente estimava
dentro do Caixa Tem. Quando eu trouxe aqui a tela inicial dele, foi para mostrar para vocês o layout que ele opera, né, na coluna do meio ali, em que se pode ver o extrato, transferir dinheiro, gerar um cartão de débito, fazer saque, realizar pagamentos. E na coluna mais da direita, o funcionamento dele semelhante a uma dinâmica aqui de WhatsApp, né? Nós temos uma fila virtual que resolveu e amenizou o problema da demora no acesso, que inicialmente gerava muita dificuldade, isso facilitou bastante. Temos um número assim muito grandioso, quando a gente olha, por exemplo, nós tivemos 160 milhões de downloads desse aplicativo Caixa Tem. Quando a gente olha para a população brasileira, a gente tem a dimensão disso, né? A nossa central também teve 350 milhões de ligações, várias pessoas ligando mais de uma vez, mas o aplicativo é um download por celular. Então, para ver a dimensão, né, que o auxílio emergencial tomou e que o aplicativo, que a bancarização, ela trouxe para esse momento em que a gente está vivendo histórico, né? Trazendo para vocês alguns dados de movimentação do auxílio, eles são basicamente para referendar que ele foi um meio bastante utilizado, foi e vem sendo, né? E trazendo aqui, no dia 8 de julho, é uma coisa bem recente, somente nesse dia aqui nós tivemos 2 milhões de transações, de débitos no cartão, 1.800.000, é mais de 50% do volume do auxílio emergencial num único dia. Queria trazer para vocês também, tentando ser um pouco mais objetivo, falei dos números gerais, falei do aplicativo Caixa Tem, falei principalmente do papel da Caixa, do Ministério e da Dataprev, isso é algo que eu não posso me afastar. E queria falar também de algumas medidas de atendimento que a gente tomou durante esse processo de pagamento que nos orgulham muito, né? Nós tivemos uma antecipação no horário de abertura das agências para atender melhor a população. Em 2 horas, a agência antes abria às 10 da manhã, nós passamos a abrir às 8. Nosso pessoal está cansado, né, Diego? Mas a gente continua abrindo 2 horas antes para atender o público num período mais espaçado e para atender, para não deixar ninguém de manhã cedo na fila sem atendimento. Nós abrimos em vários sábados, quando foi necessário, abrimos em 5 sábados também, com todo o corpo gerencial presente. Nós fizemos um reforço no efetivo, a Caixa contratou vigilantes extras desarmados para orientar a população. Nós tivemos um reforço nas equipes das agências, contratamos 3.000 funcionários em nível nacional maior, acionamos 5 caminhões no Brasil, nas regiões mais carentes, fizemos parcerias com as prefeituras, carros de som, né, agência Barco. Em Vacaria, a gente foi um pouco além até das medidas da Caixa, os funcionários aqui em Vacaria utilizaram equipamentos de proteção individual adicionais para evitar o contágio, para minimizar isso, a gente tem muito orgulho disso. Abrimos 1 hora antecipada aí para atender o grupo de risco, com prioridade, os velhinhos ou pessoas do grupo de risco. Tivemos filas em Vacaria administradas, fizemos uma demarcação na calçada para que as pessoas mantivessem o distanciamento, conseguimos, junto com os vigilantes externos e com os nossos empregados, manter esse distanciamento, preservando a saúde da população. Tivemos uma adequação plena ao decreto municipal. Em determinados momentos esse decreto ele divergiu um pouco, às vezes foi mais restritivo, outras vezes menos do que o estadual, do que o nacional da Caixa, né, melhor dizendo, e a gente conseguiu sempre cumprir plenamente esse decreto municipal, né. Tivemos na Serra Gaúcha um grupo de voluntários que foi atender lá em Manaus, em Belém, nas regiões mais carentes do país. A Serra cedeu, o Rio Grande do Sul, como todo, cedeu 70 funcionários para lá. Não tivemos praticamente aqui na região nenhum empregado infectado, que nos orgulha muito pela Covid. Tivemos
em alguns locais da região, lá em Rolante, lá em Lajeado, que foi uma região muito infectada, pessoas que se contaminaram fora da caixa. Então, o que demonstra assim que tomamos cuidados extremos com isso, né, com o nosso pessoal e com a clientela, né, e tivemos um volume muito grande de saques nas lotéricas e salas de autoatendimento. Como eu falava, aqui em Vacaria foram cerca de 7.000, né. Isso é um dado nacional de distribuição de máscaras, de protetores faciais, quase mais de 500 mil de litros de álcool gel e assim por diante. Queria finalizar, né, abrindo aí para as perguntas e deixando também o Rodrigo Lemos e a Thelma aqui com a palavra em aberto, caso queiram. Queria finalizar com essas medidas de proteção, porque, como eu falava antes, a nossa prioridade 1 foi preservar a saúde da população e do nosso time. A prioridade 2 foi atender a contento toda a população num grande volume, como vocês viram ali, numa parcela relevante da população brasileira. A gente teve um papel que, num momento em que várias categorias buscaram ficar em home office, se preservar mais, nós não tivemos essa possibilidade. Fomos para a linha de frente porque era importante para o país, assim como os profissionais de saúde, né? E, a partir dessas duas prioridades, seguimos fazendo negócios e atendendo e apoiando também, sob o ponto de vista financeiro, o município e a população. Tá? Muito obrigado. Nós que agradecemos. Passo 10 minutos para o senhor Rodrigo Lemos. Vereadora Selmari, por gentileza, eu gostaria de conversar com a senhora e com o vereador Fernando por 5 minutinhos, e eu tenho um outro compromisso depois. Se eu pudesse fazer uma pergunta antes de passar a palavra, possível? Ok. Boa tarde, sejam bem-vindos à casa, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Acho que num momento como esse que a gente vê a importância de nós termos a Caixa Econômica, né, como um órgão público, um patrimônio do povo brasileiro. Isso é muito importante, porque, como a gente viu, todo esse trabalho que vocês fazem só realmente quando se tem uma ação efetiva organizada do poder público através dos seus instrumentos para que ela chegue às pontas da sociedade. Então, fica aqui meu cumprimento a vocês e, em nome de vocês, a todos os colaboradores da Caixa. Eu gostaria de fugir um pouquinho da pauta, porque nós temos algumas questões que vieram até nós, especialmente dos servidores públicos municipais. Eu acredito que a Caixa Econômica tenha ofertado aos municípios a possibilidade de prorrogação de empréstimos consignados. Se isto aconteceu em alguns municípios, aqui em Vacaria, essa possibilidade também aconteceu? Qual eram os critérios? E, se não aconteceu, se tem alguma motivação por parte do ente público para não ter feito a consignação? Ok. Prorrogação da consignação, sim. Tá, então fazemos assim. Passo os 10 minutos para o senhor Rodrigo Lemos, e depois para a senhora Thelma Carla, e depois daí os vereadores inscritos quiserem fazer questões, o pessoal responde num bloco único. Pode ser? Posso complementar? Só, se o município ele fez essa prorrogação, né, se ele não fez, se ele apresentou as motivações para isso. E quais eram os critérios, se haviam critérios, né, para que não fossem todos os consignados, né, algumas modalidades, enfim. Boa noite a todos. Então, quem está presente aqui e os que nos assistem online. Nós fizemos o aditivo da Prefeitura de Vacaria, ele teve a questão da carência. Então, nós conseguimos hoje dar para o servidor 3 meses de carência, que são aplicados quando esse servidor vem até nós, né, de forma, às vezes, proativa por parte deles. Então, a gente consegue renovar e implantar essa carência. Sobre prorrogação de prazo, eu não sei se tu te refere, nós temos hoje o convênio aqui de Vacaria com 120 meses. Municípios ao redor, a gente estava com
prazos menores. O que a gente fez também foi proporcionar e solicitar a ampliação desse prazo para 120 meses, para que possa diminuir, então, a exposição, né? Que, nesse momento, o servidor possa ter uma parcela menor num prazo alongado. A questão da carência ela já está funcionando normalmente. O servidor, hoje, ele consegue fazer de maneira remota, utilizando o aplicativo da Caixa, né, para quem tem conta hoje conosco, ou através dos nossos canais físicos, as agências, mas funcionando normal. Só mais um complemento, se possível. Portanto, o servidor hoje ele pode acessar a questão da carência, não é necessário que haja uma anuência por parte do executivo. Ele pode se dirigir direto à Caixa Econômica, aos meios virtuais e pedir a prorrogação. Sim, ele pode se dirigir, já foi feito o aditivo junto à Prefeitura, já está tudo funcionando normalmente desde metade de junho, isso, mais ou menos metade de junho, funcionando normal. Foi recente isso, então? Foi recente. Certo. Não só, até para a gente divulgar, porque eu acredito que, como não havia sido feito o aditivo do contrato, alguns servidores tinham encontrado algumas dificuldades, mas resolvido isso, é até importante para a gente poder divulgar. Obrigado. Exatamente. Bom, boa tarde. Boa tarde. A questão da máscara aqui, mas acho que dá para falar com ela, né? Pessoal, não quero me alongar, acho que o Rodrigo Canani, nosso superintendente da Serra Gaúcha, foi bastante detalhista, né? Colocou todos os pormenores do nosso programa, né? Tanto do auxílio emergencial, como também falou um pouco do FGTS emergencial, falou também do BEM, mostrou os dados de pagamento. Eu só queria ressaltar realmente assim eu acho que o trabalho da Caixa ele tem sido muito bem sucedido porque ele contou com a parceria de todos, né? Tanto aqui na cidade, a parceria do CRAS, da Prefeitura, né? De todos os órgãos aí, da Vigilância Sanitária também, que nos apoiou aí na questão das filas, dos distanciamentos, forneceu materiais, né? A Prefeitura, para que a gente pudesse distribuir para a população em muitos dias, né? Que o decreto era recente, nós não tínhamos ainda a obediência, digamos assim, ou o conhecimento por todos da comunidade, e eu acho que a Prefeitura foi fundamental nesse ponto, né? E além disso, né, a senhora até me perguntava antes sobre a questão do aplicativo, a pessoa não tem o celular compatível, não tem as condições tecnológicas adequadas, né? A primeira coisa que foi levada em consideração antes mesmo, né, da gente fazer chegar o recurso de forma emergencial às pessoas foi a saúde das pessoas, né? Não adiantaria de nada a gente tentar alcançar um recurso importante e, ao mesmo tempo, estar expondo as pessoas à pandemia. Então, por isso foi criado com uma velocidade recorde, ali o Rodrigo expôs, em 5 dias, o aplicativo, uma central de atendimento e um site. E a Caixa hoje é o único banco, inclusive, que tem uma central social, né, o número 111, um número, inclusive, o mais fácil de gravar de todas as centrais, né? Então, assim, todas as medidas foram tomadas com muita velocidade. E até no sentido de auxiliar as pessoas mais humildes, sem o acesso à tecnologia, além da nossa agência estar prestando as informações, mas muitas vezes a informação não era suficiente, porque a pessoa precisava do dispositivo. E nisso a gente percebeu um grande apoio por parte do CRAS, né, ajudando nos seus computadores da instituição, né, fazendo o cadastramento das pessoas. E também a gente percebeu um apoio bastante grande da comunidade, um ajudando o outro. E não teria como ser diferente. Eu lhe explicava ali que se a gente propagasse que a Caixa estaria fazendo o cadastramento nas suas agências, a gente teria um surto, né, uma procura incontrolável, né, às nossas unidades, e isso geraria aí um risco à saúde pública. Então, os aplicativos, os meios eletrônicos e digitais vieram nesse sentido. E acabaram, assim, como consequência, né, eu acho uma consequência boa também foi a bancarização, né? A gente está levando aí dignidade a pessoas que não possuíam conta bancária, não tinham onde colocar os seus recursos. A gente faz uma inclusão digital, uma inclusão até social dessas pessoas no sistema financeiro, proporcionando a elas meios ágeis, né, meios seguros para que elas possam, a partir de então, utilizar. E as pessoas, como a gente bem viu nos gráficos, elas se adaptaram, né?
a gente não pode subestimar, né, o nosso povo brasileiro. A gente viu ali a grande adaptação da população aos pagamentos. Me chamou a atenção uma tela em que 96 milhões de reais pagos, dos quais somente 18 milhões eram através do saque. Todos os outros milhões lá foram pagos com pagamento de boletos, com transferências, enfim, com todos os outros meios. Então, isso é muito relevante. E até mesmo recursos que permaneceram nas contas digitais para serem usados, né, da maneira mais adequada, e é para isso que serve uma conta, né, para dar segurança e gestão dos seus recursos. Então, eu queria só enfatizar esses aspectos, assim, e também assim, agradecer, aqui em nome da superintendência, a atuação da Agência Vacaria. Como bem disse o Rodrigo, a gente atendeu uma população enorme, a gente sabe da característica da região, dos safristas, né, de toda essa população flutuante que a cidade possui e que sobrecarrega assim, de maneira notória todos os meios de pagamento aqui. E a nossa agência cuidou muito bem da saúde dos seus empregados e, em cuidando da saúde dos empregados, cuidou da saúde de toda a população. Porque se a Caixa relaxasse e algum empregado se contaminasse, eventualmente iria contaminar as pessoas que estavam sendo atendidas. Então, eu queria ressaltar, se vocês forem na agência, vocês vão ver os empregados trabalhando de máscara, de protetor facial, e eu diria assim que isso não é obrigatório. A gente tem nas agências pessoas trabalhando com a máscara. Aqui a gente acrescenta meios para proteger ainda mais. Então, agradeço aí e parabenizo pela iniciativa, vereadora. Senhor Rodrigo, realmente, esse ponto que você traz também é importante, porque nós recebemos muitas pessoas aqui que elas não estão nem no Bolsa e nem no CAD Único. Então, como que essas pessoas, né, estariam fazendo para receberem, né, o auxílio? Que é bem isso que o senhor colocou. Acho que tem que se pensar uma forma de levar a cidadania a essas pessoas, que tem gente que realmente não tem nem não tem conta bancária. Muitas pessoas que estiveram aqui não têm a identidade. Então, realmente, como, né, as pessoas acessarem esse mundo virtual para poder estarem recebendo o auxílio. Senhora Thelma, a senhora gostaria de 10 minutinhos? Não, aí depois passo para os meus colegas. Oi. Só gostaria de, nesse momento, reforçar que a agência vem trabalhando de forma incansável. Quando a gente abre a agência às 8 da manhã, o cliente que chegar às 14 horas, ele é atendido independente do tempo que às vezes demora. Então, nós internamente trabalhamos, às vezes, com o público interno ainda até 15, 16 horas. Então, o nosso papel ali, da nossa equipe, dos colaboradores e dos terceirizados também, ele é muito importante, mesmo trabalhando de forma prolongada, muitas vezes. O meu agradecimento especial fica a essa casa, aos gabinetes de vocês, vereadores, porque muitas vezes nós conversamos lá com os beneficiários, perguntamos aonde foi feito o cadastro, e eles nos passam a informação de que foi feito na Câmara, que vocês ajudaram eles, e isso para nós é muito importante, né? Porque hoje o auxílio emergencial ele não é um assunto Caixa, ele é um assunto do Brasil. Então, é bem importante esse papel, agradeço pessoalmente a isso. E, claro, ao nosso município de Vacaria e os municípios arredores que a gente atende, Pinhal da Serra, Muitos Capões, Campestre da Serra, Esmeralda e... agora esqueci, tem mais um aqui ao redor. Monte Alegre dos Campos. Tá? Então, nesses municípios também, a gente tentou trabalhar de uma forma de parceria, né, junto às assistências sociais, que nos auxiliaram muito nos cadastramentos, e conseguimos, inclusive, fazer com que esses beneficiários viessem dos seus municípios de ônibus e a gente conseguisse atender de uma forma resolutiva e rápida na agência. Então, meu agradecimento especial, e continuamos permanentemente ali, né, prestando todo o auxílio possível. O nosso trabalho, principalmente na recepção e nas filas, é de orientação. Muitos dos clientes que hoje, beneficiários que hoje vêm até nós, eles talvez não precisassem vir na agência, falta um pouco de orientação. Então, o nosso trabalho está muito
em cima disso, de orientar, de buscar com que ele se antecipe o valor antes de sacar em espécie, que ele vá fazer o pagamento das suas contas. Contamos com vários locais, o comércio aqui de Vacaria, principalmente, se adaptou e buscou os pagamentos via QR Code, viu um viés aí para que pudesse também fomentar, né, os seus negócios. Então, agradecimento a todos e fico à disposição. Obrigada. Senhora Thelma, com certeza, essa Casa Legislativa, né, os colegas, todos foram incansáveis para auxiliar e ajudar as pessoas que procuraram para fazer, né, os seus cadastros. E sempre nos colocamos à disposição também. Agora passo de imediato para os colegas, né, que tiverem perguntas para fazer aos senhores. 5 minutos, vereador Aldo da Silva. Senhora Presidente, também os internautas que também nos escutam via internet, novos edis aqui desta casa, também os nossos convidados, 2 boas-vindas. Senhora Presidente, eu só tinha 2 pedidos ao pessoal da Caixa aí que também pudesse nos ouvir aí. Eu tive acompanhando a semana passada, essa semana também eu acompanhei nas filas ali, vereador Marcos, e eu vejo que há uma indagação, a pessoa é indagada, né, ali, não sei se está a forma correta, ou perguntas ali, para ver onde que ela vai, e chegando lá, né, a moça, a gente, não, mas o senhor consultou, não está na sua época, não teria como colocar alguém já nas filas ali, antes de chegar lá, porque muitas pessoas, às vezes, a gente vê que saem brabo, foi o caso de segunda-feira, que permaneceram na fila quando chegaram lá, então tiveram uma resposta que talvez não estariam na sua vez, ou que viesse à Câmara de Vereadores e consultasse. Então, nós estamos passando por essa epidemia, e esta casa também tem sido muito alvo, né, nas redes sociais, que o pessoal nos pergunta, e os bancos, como é que está essa aglomeração? Eu acho que se fosse possível colocar alguém já nas filas fazendo essa declaração, não precisa as pessoas ficar, às vezes, horas na fila. E outra questão, se pudesse também nos ajudar, é sobre a prevenção, né? Hoje nós temos o posto de atendimento aqui na Júlio de Castilhos, onde que não tem nada, nem que se fosse álcool gel, né? Os computadores ali, senhores, aqui principalmente, na época agora, que não funcionam. Chega perto do pagamento dos municipais, do funcionalismo público aqui, sempre dá problema, se já é há anos. Às vezes tem pessoas que ficam ali, saem indignadas, batendo porta. É uma situação que, se pudessem nos ajudar nessa questão ali, porque eu nunca vi, senhores, eu quero passar para os senhores, como que quebra tanto, como que aquele sistema sempre não está funcionando no posto da Júlia, né? Aglomeração ali, né? Não tem um modo de segurança, um álcool gel para passar com o pessoal ali. Isso nós temos sendo assim alvo da população que está nos cobrando isso, né? E no mais colocamos à disposição a vocês que puderem, né, algo que possa nos ajudar, mas é necessário, né? A casa aqui está sendo alvo, né, nas redes sociais, porque inclusive fotos, né, de pessoas ali no posto da Júlia, que de atendimento cheio, né, pessoas sem máscara. E isso acaba também prejudicando o comércio, porque imprensas de fora do nosso município aqui já relataram, houve fotos ali em frente ao estabelecimento da Caixa também. Então fica a sugestão, de repente pudesse colocar, eu acompanhei 3 vezes a semana passada ali, sabendo a vinda dos senhores, vereador Marcos, que estariam aqui. Então, se colocasse alguém já na fila ali, né, as pessoas não poderiam, de repente, ficar aquele tempo inteiro, chegar na fila, não, mas não é época agora. O senhor já consultou, a casa está à disposição aqui, os gabinetes. A pessoa não ia ficar aquele tempão, às vezes, né, Marcos? Na fila, chegar lá, tem uma resposta negativa, Douglas. Então, tem pessoas idosas, pessoas aí, às vezes, como eu posso dizer para os senhores, pessoas, às vezes, com uma saúde bem precária, mas se pudessem ajudar nessa questão, e colocamos à disposição aqui, sim. E a terceira pergunta, né, como que fica, não sei se é a critério dos senhores, pessoas aí com poder bem aquisitivo, bem alto, né, que passam por uma classificação, como o senhor falou para nós, mas pessoas assim que, com todo o respeito, né, acho que estava na época deles ajudar, não ser ajudado, né, e há casos de pessoas que a gente sabe que foi negado, não é culpa dos senhores, é culpa do sistema, mas pessoas aí que
que tem uma conta bem gordinha aí na caixa e estão recebendo isso aí. Esse fica o pedido e colocamos à disposição dos senhores aí. 5 minutos, vereador André. Obrigado, senhora presidente, colega Seu Mari, demais colegas vereadores, a todas as pessoas que nos acompanham aqui no plenário e também pelas redes sociais. Quero cumprimentar a toda a mesa, ao superintendente Rodrigo, aliás, os dois Rodrigos, né, sintam-se cumprimentados, a Thelma também, a nossa gerente aqui do nosso município, e cumprimentar também os servidores que se encontram aqui na casa. Eu quero, em primeira mão, já cumprimentar a Caixa Econômica Federal de Vacaria por estar prestando esse atendimento, Rodrigo. Como bem falaste, no momento em que todos os órgãos estavam fechando, a Caixa abriu suas portas para atender a nossa população. E isso é muito importante no momento em que a nossa população estava sofrendo por ter perdido a sua renda, por ter perdido o seu emprego, e isto é muito importante. Todos nós vimos e acompanhamos nesses dias em que nós fizemos esse atendimento aqui na Câmara. Nosso gabinete trabalhou incansavelmente também nesse auxílio, porque, como a colega Seu Mari colocou, muitas pessoas não têm acesso, não têm nenhum celular para fazer, para se cadastrar, para baixar o aplicativo, para estar fazendo seu cadastro. Então, parabenizo, porque nós temos aqui uma luta diária com a nossa RGE, que não está prestando esse atendimento no momento em que a população precisa e clama, né, por esse atendimento, por essas resolução de problemas que acontecem no dia a dia nesses serviços essenciais. Eu quero também, dentre todas as pessoas que foram importantes nesse processo, parabenizar aqui os gabinetes que trabalharam, a Caixa Econômica Federal, o CRAS, que também nos auxiliou. Nós fizemos uma grande força-tarefa, colega Seu Marinho, estar fazendo esse auxílio, mas eu não posso deixar de esquecer também de cumprimentar e parabenizar a Rosinha, uma servidora do município, que trabalhou na questão de que, quando dava problemas de CPF com a Receita Federal, nós encaminhávamos para ela ali na prefeitura e ela fazia esse atendimento para as pessoas. Também foram inúmeras pessoas que passaram pelas mãos da Rosinha e que tiveram a sua documentação restabelecida, o seu nome restabelecido junto à Receita Federal. Então, são todas pessoas que foram importantes neste processo, neste momento em que todos nós acompanhamos as dificuldades das pessoas para estar levando o seu sustento para suas casas. Então, são todas pessoas que foram protagonistas neste momento uma situação tão perturbadora, eu posso dizer, para todas as pessoas, para a vida das pessoas do nosso município. Eu quero deixar duas perguntas que são simples. Uma delas eu tenho notado que nesses últimos dias a questão do aplicativo, de repente, está dando alguns problemas de estar, de repente, não aparecendo saldo para as pessoas. O benefício ele está aprovado, mas no aplicativo eles não estão conseguindo fazer as suas compras pelo motivo de que o saldo ele não aparece no aplicativo. Então, seria essa a minha colocação. E também uma colocação que o colega Aldo levantou, a questão dos caixas aqui do posto da Júlio. A gente tem notado que muitas vezes somente um caixa está funcionando ali no posto. Então, seria muito importante nós darmos essa atenção. Inclusive, foi uma pergunta de uma pessoa que está nos acompanhando, a Luciane Venâncio, para que nós pudéssemos dar uma atenção especial, Thelma, nos caixas eletrônicos aqui da Júlio, porque realmente, se fica só um caixa, forma-se filas, da aglomeração, como o colega falou. Então, eram essas as minhas colocações. E parabenizo realmente pelo trabalho desenvolvido por todos os membros da Caixa Econômica Federal de Vacaria, porque é um momento em que as pessoas precisam realmente desse auxílio, dessa compreensão, desse olhar sensível de todos nós, para que a gente possa levar, como a gente sempre diz,
a dignidade e a qualidade de vida para as pessoas do nosso município. Então era isso, parabenizo, muito obrigado pela presença de todos aqui na casa. Obrigado, senhor presidente. Vereador Douglas. Boa noite, presidente e demais colegas, também quem nos acompanha pelas redes sociais, aqui no plenário. Um cumprimento especial aos representantes da Caixa Econômica Federal, banco esse que é o banco do brasileiro, é o banco do povo realmente, e faz jus a isso nesse momento, juntamente com o governo federal, prestando esse auxílio. Gostaria só de uma especificidade maior ou melhor relacionada a essa questão dos créditos em análise. Muitos dos casos que chegaram para nós aqui, acredito que todos os colegas vereadores prestaram esse auxílio também para a Caixa, que, como o coordenador, o gerente regional falou, realmente tem funcionários, uma equipe muito competente. Sou cliente da Caixa também, e a gente sempre é muito bem atendido, e por muitas vezes também a gente acaba encaminhando as pessoas daqui para lá e são bem atendidos. O grande problema é que, devido à grande demanda, que isso é visível para toda a população, os telefones, tanto 0800 quanto 111, infelizmente, às vezes, isso não aconteceu nenhuma, nem duas, nem três, foram várias vezes aqui em nosso gabinete, juntamente com nossos assessores. Você fica 20, 30 minutos aqui procurando resolver a situação, termina esses 20 minutos, 30, se dirige até uma agência. Então, é a pergunta aqui que a população mais fez aqui nas nossas redes sociais, aqui, inclusive nessa transmissão que está sendo ao vivo, o porquê e quais são as justificativas que, se pelo menos a pessoa tivesse, foi negado, foi aprovado, mas eu particularmente também tenho alguns casos que desde o início dos cadastros continuam os mesmos em análise há 1, 2, 3 meses e, infelizmente, nada, nem negado, nem aprovado. Não aparece para correção de dados, nada. Então, qual seria o posicionamento não só da agência, mas da Caixa Econômica relacionado a isso? Porque hoje, se não a maior, uma das maiores demandas que temos esses créditos em análise que não são negados nem aprovados, e a população, infelizmente, fica sem ter uma resposta. Se pudesse nos responder especificamente com relação a isso, que é o que a comunidade também, a grande maioria das pessoas, aguarda. 5 minutos, vereador Marcelo. Boa noite, presidente Seu Mari. Boa noite aos demais colegas, as pessoas que estão nos acompanhando via TV Câmara, em especial aos representantes da Caixa e o nosso vizinho também, Douglas, vizinho de bairro, que está aqui na sessão hoje. Os demais colegas já falaram bastante sobre as questões a respeito do que está se colocando aqui nas redes sociais, principalmente nessa transmissão ao vivo da TV Câmara. E vou reenfatizar alguns posicionamentos que vão de encontro ao motivo de vocês estarem aqui hoje, que é a respeito do auxílio emergencial, mas também outros assuntos referentes a outras demandas. O que mais está nos chamando a atenção aqui no posicionamento das redes sociais, como já foi falado pelos demais colegas, primeiro, fora o auxílio emergencial, é a constante quebra dos equipamentos desse posto auxiliar. Então, tem várias pessoas com recorrência nessa reclamação, tá? Então, e a gente que também sou cliente da Caixa, já tive ali, passei por isso também. Então, não é uma nem duas vezes, foram diversas vezes que está ocorrendo esse problema. E aqui, a gente sabe que quem faz análise dos dados é a Dataprev, né? Foi contratado pelo governo, não é contratado de vocês, até onde eu sei. Mas o que mais eles estão questionando é essa demora para aprovação. Está em análise. Tem pessoas aqui relatando com mais de 3 meses em análise. E quando chegam lá, procuram esse entendimento na Caixa, elas são dispensadas. Porque alguns relatos aqui estão sendo ditos que quando a pessoa vai ser atendida, ela diz que está em análise, o atendente lá do momento dispensa ela, dizendo, então está em análise, tem que ir para casa, ficar aguardando, e aí foi uma vez, foi 2 vezes, foi 3 vezes, e já faz, alguns casos, 3 meses.
Aqui nós temos também relatos de pessoas autônomas que têm um comércio, não têm carteira assinada, não têm vínculo empregatício, não paga INSS e está com o seu comércio comprometido agora por causa dessas questões da pandemia, restrições e tal, e está com dificuldades, mas não está conseguindo esse auxílio. Então, se vocês puderem relatar algo referente a isso, talvez seja lá pela análise, mas talvez vocês tenham algum subsídio a mais nessa resposta. E aqui nós temos também uma solicitação de uma moradora de Esmeralda, que está dizendo que ela é do interior, e não recebeu, não retirou o segundo depósito e já tem o terceiro liberado. Qual o procedimento, se vai conseguir retirar os dois ao mesmo tempo ou não. Então, daí vocês podem fazer essa referência, tá? E nós temos aqui também de Esmeralda, até vou ler o relato dela, que ela é vereadora em Esmeralda e está fazendo 2 questionamentos. O primeiro, as várias mensagens que aparecem ao acessar a Caixa têm como seus dados estão em análise e estão liberados a partir das 19 horas. E isso já fazem 4 dias. Ou seja, sempre a mesma resposta, que a partir das 19, segundo ela, a partir das 19 horas estaria liberado, e já fazem 4 dias com a mesma mensagem. E a segunda, o valor do FGTS disponível, e não aparece o auxílio como fica para pagamento online, sendo que no 111 já está liberado para pagamentos online. Mas não aparece o saldo de R$600, somente R$233 do FGTS. Essa pergunta é de uma vereadora de Esmeralda que mandou também, que estava assistindo ao vivo aqui a sessão. Então eu acredito que eu consegui sintetizar a maioria das perguntas aqui do público, e juntamente com os que os colegas já falaram anteriormente também. E a respeito do empréstimo consignado que o colega Oswaldo falou, teve uma espectadora aqui da TV Câmara que colocou para nós que ela não recebeu a informação que já poderia fazer essa prorrogação. Então, como tu respondeste antes, é só ela procurar a Caixa que estaria liberado, né? Então, na minha parte, pelo que deu para nós sintetizar, acho que está tudo aí. Obrigado. 5 minutos, vereador Fernando. Boa tarde a todos. Boa tarde, superintendentes Rodrigo, Canani, também Lemos, gerente Thelma, sejam bem-vindos, também o Douglas, o Diego, a Patrícia, o Fabiano, que está lá, chegou agora. Quero desejar a vocês uma boa semana, antes de mais nada. Dizer que eu sou suspeito em falar, porque sou parceiro aí da Caixa há muitos anos, né? E as pessoas que estão ali são as que me atendem, então eu não posso nem pensar em falar mal, né? Porque realmente, brincadeiras à parte, o atendimento é muito bom, a Vacaria está muito bem servida dessa agência, do atendimento, né? A nós é facilitado porque as pessoas falam a nossa língua, nos atendem olhando nos olhos, né? E que bom que os superintendentes, que os gerentes, eles pensem primeiramente na saúde, né, dos colaboradores, porque sem eles ali, com certeza a coisa ia ficar bem pior. Não quero me estender, porque tem vários colegas que também vão falar, e o assunto, um deles era essa pergunta do vereador Oswaldo, por causa que até o mês passado, até dias atrás, né, os funcionários públicos vinham aos nossos gabinetes muito indignados, o porquê que o Poder Executivo não tinha feito essa opção, e vou falar daqui a pouco. Um comentário que vinha até nós é que era uma opção do Executivo em não fazer esse convênio, né, de prorrogação de empréstimos, tanto na Caixa quanto no Banrisul. E como a gente não tem o conhecimento e também não teve as informações corretas vindo do Executivo, é tudo muito difícil assim conseguir esse tipo de informação de lá, né? Às vezes pelo próprio, sei lá. Mas foi bom vocês estarem esclarecendo que agora, né, mesmo depois de quase no final da pandemia, espero isso, né, apesar de mudar a bandeira, os servidores estão com essa facilidade.
né? Mesmo que tardio, mas tudo bem, a Caixa faz a parte dela e não pode obrigar ninguém a ir lá assinar o convênio, né? A pergunta que eu trago aqui também é do nosso gabinete, certo? Então vou ler bem na íntegra aqui. A pessoa teve o benefício negado por algum motivo. Exemplo, tem um emprego formal, mas na realidade não tem, não está empregado. O que fazer? A quem recorrer caso haja discordância da condição do beneficiário, com o motivo apresentado para negar o auxílio? Se disserem que tem que refazer um novo cadastramento, né? Isso é impossível. Isso aqui eu estou lendo como ele pediu, né? Pois no momento que você tenta fazer o cadastro novo e digita o CPF, aparece como CPF já cadastrado e não consegue prosseguir. Isso aqui eu trago aqui dos meus assessores, que eles atendem diretamente o pessoal, encaminharam várias pessoas, né? Também fazem um trabalho bem importante, porque acabam filtrando, né? Não só os meus, como de todos os colegas, né? Acabam filtrando alguma coisa que chega lá para a Caixa. Mas essa aqui é uma questão que a gente ainda, é um desafio para nós ainda. Agradeço, desejo a vocês uma boa jornada de trabalho, sei que está intenso, né? E agradeço também o pessoal aí, a linha de frente aí, que sempre está atendendo nós aí com grande competência, né? E um jogo de cintura incrível, porque não é fácil, né? Apesar da pandemia, vocês estão de pé e estão de parabéns. Obrigado. 5 minutos, por favor. Marcos Lima, vereador. Marcos. Presidente seu Marim, demais colegas meus pares, colegas servidores da casa, também as pessoas que acompanham pela internet, na realidade, alguns questionamentos que nós entendemos que seriam pertinentes ao momento, vários colegas já fizeram. Mas não posso deixar de fazer uma observação e também não deixa de ser um outro assunto que eu vou solicitar como pergunta. Uma das pessoas que está acompanhando pela TV Câmara, ela relata que mora num bairro humilde, onde muitas pessoas que precisam desse auxílio têm dificuldade de lidar com o Caixa Tem, que é o aplicativo da Caixa. Nós entendemos que estamos em 2020, que chegou a modernidade, chegou a tecnologia, mas essas pessoas que precisam é as pessoas que exatamente estão atrás de uma linha de necessidade ainda que não possui. Por incrível que pareça, tem muitas pessoas que não têm telefone, eu conheço pessoas do interior que não têm telefone, que ainda têm um rádio a pilha, não tem nem luz, às vezes, na sua propriedade e aí em alguns lugares. Então, essa é uma dificuldade. E eu deixo aqui como questionamento se a direção da Caixa, principalmente os gerentes, o superintendente, o senhor que é o responsável pela região, vendo esse quantitativo muito grande que vocês tiveram que atender, e aí causando até um próprio prejuízo, entendo eu, para o próprio funcionário da Caixa, emocional, uma série de fatores. Se houve um movimento da Caixa, ou não, de descentralizar esse serviço, que todos os bancos pudessem atender e que também outros órgãos do município na área da assistência social pudesse dar um suporte nessa questão para que pudesse dar um melhor atendimento e compreensão para aquelas pessoas que têm dificuldade de ter esse acesso. Tenho acompanhado algumas reportagens e lido a respeito desse assunto, e uma da dificuldade que a gente vê que, como falaste aqui o colega Marcelo, da questão das pessoas terem acesso a esses retornos, avaliações que demoram tanto, muito é porque a pessoa não conseguiu fazer um cadastro perfeitamente. E às vezes pede lá para o vizinho que tem o telefone, a pessoa vai se dispor a fazer, mas não tem o conhecimento também para fazer um cadastro como se pede. Então, seria mais uma curiosidade, nem um questionamento aos senhores e à senhora. Se
houve um movimento por parte dos funcionários da Caixa para que descentralizasse esse serviço para outros bancos e também tivesse um suporte dos municípios nas suas áreas, secretarias da área social. Obrigado, presidente. 5 minutos, vereador Mauro, vereador Moacir, vereador Osvaldo, vereadora Rita. Boa tarde a todos. Eu já tive as minhas dúvidas sanadas ao longo da conversa e quero agradecer vocês pela disponibilidade e pelo trabalho prestado. Obrigada. 5 minutos, vereador Valdemir. Muito obrigado, senhora presidente. Boa noite a todos, aos representantes da Caixa. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar vocês pelo prestígio que vem fazendo, o trabalho que vocês vêm prestando presencialmente, enquanto tem muitas instituições que a gente concorda, também prezam pela saúde de seus colaboradores, mas vocês vêm prezando também. E fazer uma pergunta para vocês. Graças a Deus, acho que até agora, eu acho que nós estamos entrando, ou já estamos passando do 4º mês dessa pandemia. Eu acredito que até agora, eu acho que não aconteceu de vir nenhum óbito de um colaborador da Caixa Econômica Federal, né? Então, isso é para servir para a RGE, né, que está fazendo nossos munícipes sofrer muito com suas contas de luz, né, prezando pela saúde, a gente concorda, de seus colaboradores, mas eu acho que é só eles que morrem, porque as outras instituições, na maioria, estão fazendo atendimento presencial. Então, quem perde é a nossa comunidade. Então, vocês estão de parabéns mais uma vez. E só a mesma pergunta que os colegas já fizeram, o vereador Aldo, os demais, que se conseguisse melhorar um pouquinho mais aqueles caixas da Júlio, que, como já foi bem falado, né, esses dias eu também faço uso daqueles caixas ali, tem 6 que atendem, mas só estava um funcionando. Então, era só isso aí. Tenho certeza que vocês estão de parabéns, até porque vocês estão mexendo, a maioria do pessoal, os colaboradores, com dinheiro em espécie, passa pela mão, onde é o mais transmissor desse vírus, né? Parabéns e tenham uma boa noite. 5 minutos, vereadora Vanessa. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores. Quero agradecer aqui a presença de todos para vir sanar me fugiu a palavra, mas quero agradecer a vocês. Como os vereadores, colegas já fizeram a pergunta que eu queria fazer, eu só queria fazer uma pergunta, que eles não fizeram, sobre pessoas terem hackeado os R$600. O que fazer com essa situação? Porque até me veio... Achei que não podia acontecer isso e tem mais que uma pessoa que veio me procurar dizendo que foi hackeado o valor deles da conta. O que fazer? Obrigada. Por gentileza, os senhores podem responder com a palavra. Bom, eu vou iniciar aqui, caso haja uma complementação, peço auxílio aqui da Thelma e do Rodrigo e até dos colegas do Douglas, do Diego, da Patrícia e dos demais. Estamos em casa, né? E confio muito em todos vocês. Então, começando, vereador Aldo, na verdade o senhor fez perguntas, mais do que perguntas, fez sugestões, e por isso eu lhe agradeço. Foram sugestões muito importantes. Com relação à triagem na fila, né, nós tentamos fazer isso, é uma diretriz que se faça, e esse vigilante externo contratado extra, ele também atuou na fila para tentar organizá-la, e a ideia da gente é sempre ter um empregado começando do final da fila para adiante. Eu trabalhei 2 sábados aqui em Vacaria, vim de Caxias, trabalhei aqui pessoalmente e fazia essa atividade, já que não conhecia tanto o detalhe, eu buscava ficar lá fora na fila. E a agência tem feito isso sempre que pode. Às vezes o nosso quadro é um pouco reduzido e em alguns momentos não se consegue, mas
é uma boa sugestão e é algo necessário para evitar que a pessoa fique um tempo longo na fila, principalmente agora no inverno, e sendo que pode ser liberada de imediato, né? Então é algo que nós vamos perseguir e vamos buscar evoluir, né? O segundo ponto, que também foi uma demanda que o vereador Marcelo nos trouxe, e a vereadora, o vereador Marcos também, diz respeito à nossa sala não contígua aqui da Júlio, com problemas. Vocês têm toda a razão, essa sala tem tido problemas. No último sábado que eu vim aqui, tinha uma máquina funcionando, e a gente já constatou, não é um problema só de Vacaria, nós tivemos uma situação, o que não justifica, mas para explicar, de descontinuidade na empresa que nos presta serviço de manutenção dos equipamentos. Então, essa semana, Bento Gonçalves estava com uma máquina apenas também, gerando problemas graves. Estamos num processo de recontratação e a empresa nova está iniciando um processo, e há uma promessa da nossa área de logística que isso se regularize em um prazo de 2 meses. Mas há muita razão nessas colocações, é fundamental que a gente melhore, mas tem uma questão que a gente não consegue resolver ali, que é a ausência de pessoas para orientar. Por ela ser uma sala não contígua, não contar com vigilante, a gente não pode permanecer com empregados lá e nem com terceirizados. Então, ela é de autoatendimento, e a gente vai contar aí sempre com o aculturamento da população nos cuidados. Mas algo que a gente pode fazer, a partir da sugestão dos senhores, é colocar alguns dispensadores de álcool gel lá dentro. Isso é possível, nós temos tanto o equipamento quanto o álcool, acho que favorece, né? Já que não podemos colocar uma pessoa lá para limpar permanentemente os teclados, colocar o álcool gel na entrada e mais lá adiante, eu acho que auxilia bastante, né? Com relação ao vereador Andrezinho, né, nos trouxe também o problema da sala não contígua, que eu já mencionei aqui, e alguns problemas no aplicativo que não estariam tendo saldo disponível, né? É uma situação semelhante ao que a vereadora Vanessa trouxe, não é comum. O que pode acontecer em alguns momentos, né? Há algumas pessoas que têm uma leitura do calendário, às vezes, antecipada. Nós temos um período em que os créditos são feitos e um período em que o crédito é disponibilizado para saque em espécie. E muitas pessoas cadastram uma conta do seu banco para crédito. O que acontece? Essa transferência para o banco destinatário, seja o Banrisul, o Banco do Brasil, qualquer banco, ela ocorre não no momento do crédito, só no mesmo momento em que o saque vai ser possível em dinheiro. Então, de não ter o recurso no aplicativo, não é uma situação normal, natural, não é devida, e se ocorrer, tem que procurar a agência para a gente verificar. Mas muitas pessoas confundem o momento do crédito com o momento da transferência. Já vi essa situação atendendo na fila, uma pessoa cadastrou a sua conta no Banrisul e chegou lá e disse, olha, o dinheiro não foi para a minha conta. O dinheiro vai 15 dias ou 20 dias depois, conforme o calendário, quando ele é possível de se sacar em espécie. Mas, tendo uma situação pontual, a gente pode verificar sem qualquer problema. O vereador Douglas nos trouxe aqui uma situação que foi a situação que mais nos afligiu em termos de atendimento no início e que mais foi tratada na imprensa, que é a demora e a continuidade das situações em análise, né? Outros vereadores também trouxeram, e certamente a senhora tem essa preocupação quando nos chamou aqui. E aqui eu preciso fazer de novo aquela ressalva dos papéis, né? A Caixa é o agente pagador, o coordenador de todo esse processo é o Ministério da Cidadania, e esse processamento ele se dá pela Dataprev. Então, nós da Caixa não conseguimos dimensionar, não conseguimos decifrar o porquê que uma determinada situação ela permanece em análise por longo tempo. De informações não oficiais que a gente recebe, a quantidade de casos em análise reduziu bastante.
ela nunca cessa, porque na medida em que alguém tem o seu benefício negado e ele faz uma contestação, ele volta para a análise. Então, ele nunca zerou. Teve algum momento em que nós tínhamos, me lembro desse número ser divulgado na imprensa, cerca de 400 mil casos em análise, já tivemos 2 milhões. Ele reduziu bastante, teve um lote que resolveu a grande maioria, e eu não tenho visto pessoalmente nas filas essa situação presente como tinha lá no início. Quando a gente começou, as pessoas vinham e nos diziam, mas já faz 15 dias, 20 dias, um mês que está em análise. Ultimamente, os problemas que a gente tem verificado são outros. Mas, de qualquer maneira, eu não consigo nem dimensionar e nem dar a solução para esse caso em análise. E o senhor fez uma colocação que foi muito importante, né, que seria o 111, a ligação. O 111 é o da Caixa, que fala a respeito do papel da Caixa, fala a respeito daquilo que é papel da Caixa, do pagamento. Quando é uma situação de análise, de permanência da análise, ou de uma contestação, de uma negativa indevida, como um dos senhores trouxe aqui, esse questionamento ele não é para a Caixa, que é órgão pagador, é para o Ministério da Cidadania. O Ministério da Cidadania tem um outro telefone, que é o 121, que eventualmente esclarece essas questões, e nós temos relatos de que um e-mail do Ministério da Cidadania, muitas pessoas têm feito essas reclamações ou esse levantamento, esses questionamentos para o Ministério da Cidadania. A gente não consegue responder essa questão da análise, mas eu consigo sim dizer para os senhores que no dia a dia da agência essa situação reduziu bastante. O vereador Marcelo nos trouxe a questão da sala não contígua, para a qual eu reconheço o nosso problema e vamos buscar alternativas, sim, né? Trouxe essa questão dos casos em análise também, né? Dos casos que não acessaram, né? Teve o caso aquele da vereadora lá de Esmeralda, que não acessou, e teve um caso aqui que o senhor trouxe que não retirou a segunda parcela e a terceira já está disponível. Se ambas estiverem disponíveis, a pessoa pode sacar normalmente. Como a terceira parcela ainda não está disponível para saque, provavelmente na situação ela pode sacar a segunda e a terceira está acreditada na poupança digital, ela pode utilizar o aplicativo ou sacar quando chegar o momento do calendário dela. Essas outras questões do valor a menor da conta, que só tem 233 devendo ter, a gente teria que analisar caso a caso, e se disponibiliza lá na agência, né, mesmo por telefone, por favor. O vereador Marcelo colocou especificamente no saque emergencial do FGTS, né, o valor na conta de R$ 240 aproximadamente, né. O que a gente tem que esclarecer é que esse saque emergencial do FGTS, ele libera o valor de até R$ 1.045, desde que a pessoa possua esse saldo nas suas contas ativas ou inativas do FGTS. Então, provavelmente, nesse caso, a pessoa não possui o saldo. Obrigado, Rodrigo. Ou seja, pode ser uma conta inativa de valor menor que liberou a sua totalidade. Muito obrigado. Bom, seguindo, né, o vereador Fernando, né, nos trouxe aqui e algo que já tinha sido tratado também pelo vereador Oswaldo, que eu queria só esclarecer para deixar claro e não deixar o ônus aí indevido para a prefeitura. O tempo, vereador Fernando, de assinatura do contrato de pausa de carência para os servidores, ele não foi ocasionado pela prefeitura. A prefeitura foi diligente na assinatura desse termo aditivo. A Caixa estava adequando o seu sistema para permitir essa pausa de 3 meses e adequando as suas minutas de contrato. Quando nós trouxemos a proposta para a carência, para estender esse benefício aos funcionários, a prefeitura foi bastante diligente, em 2 ou 3 dias, no máximo uma semana, assinou. Preciso fazer essa ressalva aqui, de que foi um procedimento cuidadoso da Caixa, que demorou uns 20 dias, mas a Prefeitura de Vacaria foi bastante diligente nessa assinatura, aí, auxiliando
os servidores. Né? E a situação que o vereador trouxe em relação ao auxílio emergencial, de ter o auxílio negado, né, daquelas pessoas que consta como tendo um emprego formal, mas que na prática não tem o emprego formal, essa é uma situação recorrente e problemática. Né? A pessoa fez o cadastramento, né? A pessoa teve esse negado por um motivo que ela não reconhece. O instrumento formal disso é fazer no próprio aplicativo uma contestação, dizendo que ela não tem emprego formal. Essa contestação, se der certo, ele vai ter o benefício aprovado. Se der errado de novo, nós vamos ter que partir para um questionamento ao Ministério da Cidadania. Né? Mas ela é uma situação que eventualmente aconteceu e, na maioria delas, a contestação resolveu. A pessoa teve o benefício negado, por exemplo, por uma questão de renda. Né? Nós trazemos aqui a questão do emprego. Se não é correta aquela informação, ela demonstra na contestação que não é correta, ela entra em análise novamente e tende a ser aprovada. Se não for, aí nós temos que recorrer ao Ministério. Eu posso só intervir, já que chegou nessa questão aí que eu tinha aqui também. Quanto tempo, mais ou menos, está para essa análise e reanálise? Certo. Vamos lá. A análise, como eu demonstrei lá no início, uma semana depois do cadastramento, nós já estávamos fazendo pagamentos. Né? Então, ela pode levar alguns poucos dias. E nós vimos casos em que a análise estava com quase 30 dias de análise. Nós da Caixa não conseguimos precisar esse tempo. A prática do dia a dia nos mostra que às vezes é uma questão de dias e às vezes é uma questão que leva mais tempo. Mas isso é uma vivência que eu visualizo assim na prática, assim como falei daquelas questões da quantidade em análise. Na nossa percepção, reduziu bastante. Né? Eu deixei uma pergunta, vereador Aldo Sua, pendente, porque teve uma outra pergunta que eu vou responder as duas juntas. Mas assim, vereador Fernando, então, nesse caso, essa questão é uma questão lá na aprovação, uma questão que se dá lá na data prévia, a gente pode tentar. O instrumento oficial é a contestação e depois a gente tem que partir para o 121 ou para o próprio e-mail para lá. Né? Isso, exatamente. O vereador Marcos trouxe uma situação bastante interessante e que necessita ser abordada, né, das pessoas humildes, com dificuldade de lidar com a tecnologia, ou que não têm celular, e essa é uma preocupação da presidente também, né, que não tem condição, às vezes, de operar o celular, pessoas analfabetas, né, que não têm condições de usar o Caixa Tem. Em momento algum, a gente vai deixar de fazer o pagamento para essas pessoas. Né? A Caixa criou uma modalidade de pagamento para pessoas que não têm o Caixa Tem. Para fazer o cadastramento, sim, ela se utilizou do CRAS, ela se utilizou de um amigo, ela se utilizou do celular de um parente ou do computador de um amigo. Mas para receber o valor, caso ela não tenha celular, a agência da Caixa gera o código que ela pode sacar diretamente no caixa, ou nas máquinas de autoatendimento, ou nas lotéricas. Né? Então, esse mesmo código que o Caixa Tem gera, um número de seis dígitos, e que a pessoa vai no lotérico ou vai no autoatendimento sacar, se ela não tiver acesso a celular, se ela não tiver nenhum outro acesso, ela vai na agência da Caixa e a agência vai, mediante a identificação, para os casos que não tem identidade, não tem nenhum documento, esses casos a gente não tem solução, a pessoa tem que fazer um documento, pode ser a carteira de trabalho, né, a identidade, carteira de motorista, mas o fato de não ter o celular, ela vai na agência da Caixa e os colegas vão gerar esse código e vão dirigir ela para o autoatendimento, para o lotérico mais próximo da casa dela, ou no próprio caixa da agência a gente viabiliza esse pagamento. Tá? Ótimo, excelente, que muitas pessoas, né, que vieram até nós, o celular não é compatível, né, são celulares antigos. Sim, exato. Que não conseguem acessar. Exato.
O vereador Marcos nos perguntou também se houve um movimento para crédito em outros bancos. Eu não tenho conhecimento disso, foi muito rápido, né? Havia uma demanda da imprensa e uma demanda muito forte da população por viabilizar esse pagamento, e a Caixa, como agente público, viabilizou isso rapidamente. Então, não sei assim, se cogitou utilizar o restante da rede bancária, mas a prioridade foi o mobile bank, não o banco físico, né? E sim o banco virtual através desse aplicativo. Na questão que o vereador também perguntou, um movimento para auxílio, aí sim a Caixa teve uma diretriz de buscar parcerias com as prefeituras. E nós temos cerca de 1.800 prefeituras que parcerizaram na Caixa. Aqui em Vacaria, notadamente, o CRAS nos ajudou bastante nesse processo de orientação às pessoas, né? Teve uma pergunta do vereador Aldo, eu achei que tinha outra na frente, que eu preciso lhe responder também, que o senhor perguntava qual é o posicionamento da Caixa sobre pessoas com alto poder aquisitivo que receberam o auxílio. A Caixa não tem posicionamento a esse respeito, porque, como eu falei antes, o nosso papel é de pagador, não é quem fez a análise. Mas tem duas ressalvas que eu preciso fazer nesse sentido, né? Nós não nos posicionamos nessa situação, não nos coube. Mas lembram que lá no início eu coloquei que são 3 formas de acesso ao auxílio emergencial: quem está no Bolsa Família, quem estava no cadastro único e quem se cadastrou. Tem 2 aspectos relevantes aí. Teve inúmeros casos, até de militares, recrutas, que receberam o Bolsa Família indevidamente, mas eles não fizeram o cadastro. Eles estavam no cadastro único, e por estar no cadastro único, os dados foram cruzados e foram aprovados, né? Então, assim, aparentemente poderia ser uma fraude, mas não era. E a segunda ressalva que eu quero fazer também é que algumas pessoas foram alvo, tiveram seus dados roubados, né, eventualmente, de CPF. Tem alguns casos famosos aí, o Neymar, né, e também estão na relação do auxílio emergencial por conta de fraude. Mas a gente não tem posicionamento porque a nós nos cabe pagar, né, e esse processamento ele se dá lá no Ministério da Cidadania. Por fim, o vereador Valdenir nos perguntou sobre óbitos na Caixa. No Rio Grande do Sul não tivemos nenhum óbito de colaborador, né? Na Serra Gaúcha, especialmente na minha superintendência, nós tivemos 4 ou 5 casos de contaminação apenas, numa proporção bem menor do que a região, porque pegamos Lajeado e Bento, que foram regiões com muita incidência. Tivemos 4 ou 5 casos que se afastaram por 14 dias, se trataram, estão bem, graças a Deus. No Rio Grande do Sul não tivemos essa situação. Por fim, a pergunta da vereadora Vanessa, de um eventual hackeamento aí dos R$600, nós tivemos alguma situação, sim, dessa circunstância, e aí, diferentemente da outra fraude, que eu dizia que não era uma situação que a Caixa se posiciona, quando a fraude ocorre no pagamento, quando ocorre no Caixa Tem, nós tivemos algumas situações em que a pessoa recebeu a primeira parcela lá na Caixa, ou recebeu no lotérico, né? E quando foi receber a segunda, tinham hackeado o Caixa Tem e retirado o dinheiro, pagado contas, emitido boletos por ela. Esses casos, quando existem, a Caixa acata os dados, analisa, claro, né, para ver se não é indevido. Quando é uma fraude, às vezes escancarada, uma pessoa muito humilde, que o valor foi sacado lá no Rio de Janeiro, ou que usa o IP de um computador que já é suspeito, a Caixa ressarce imediatamente o cliente. E nós temos essa situação da fraude, tanto de uma quanto outra, pelo fato da Caixa ser 100% pública, ela é levada à Polícia Federal. Então, toda a situação de fraude ela é reportada, a gente ressarce o cliente de imediato, para não deixar aquela pessoa necessitada no prejuízo, mas imediatamente também reporta a situação para a Polícia Federal, para que as investigações sejam feitas. Okay? Vereadora Selmari, presidente, se ela me permite. Sim, vereador. Nós queríamos fazer mais um pedido dos senhores, se assim os senhores acharem pertinente. Nosso governador acaba de novo de estar brincando com o Estado, né? Mais uma vez ele decretou
bandeira vermelha no nosso município e que seja cumprida as ordens de distanciamento aí. E se os senhores puderem também nos ajudar para não prejudicar o comércio local, né, colocar demarcadores, né, com autorização, assim a gente pode fazer uma força-tarefa pedindo ao executivo ou de repente aqui da casa também, ao pessoal que tem as calçadas ali do lado, para elas mostrar que Vacaria sabe trabalhar, porque senão o governador, ele acho que não conhece a realidade aqui aí da nossa saúde aqui de Vacaria, e assim a gente acaba o comércio perdendo novamente. Então, a gente está unindo forças para que o nosso comércio local precisa trabalhar e seria, mais uma vez, como disse para os senhores, pessoas aí mal interpretadas, pessoas que parece que querem ver o circo pegar fogo, e o alvo hoje, às vezes, é as filas nos bancos, né? Se os senhores pudessem nos ajudar nessa questão, assim, que mais uma vez pode ter certeza que a gente vai pedir para o executivo recolher, não aceitar essa decisão do governador, senhora presidente, aí, porque mais uma vez o governador aí quer fechar as portas aqui e não podemos dar chance, né, aí para que os pequenos e grandes aí também, todo o comércio local feche as portas, porque senão daqui a um tempo os senhores aí vão ter mais uma epidemia de gente aí nas filas aí da Caixa aí renegociando dívidas. Aí a gente quer, se for possível, assim, que os senhores não pudessem nos ajudar nessa questão também. Para que, senão, a Guarda Municipal também está recebendo inúmeras ligações do distanciamento nas filas dos bancos. Aqui vai ter que cumprir a ordem. E vocês saindo na frente, se Deus quiser, aqui nós vamos vencer essa crise e o coronavírus também. Senhor Rodrigo, eu tenho duas questões que chegaram aqui para nós também, sobre a questão que está levando muito tempo para abrir o aplicativo. Independente se as pessoas acessam durante a noite, enfim, que está levando muito tempo para as pessoas conseguirem abrir o aplicativo. E outra questão aqui, que teve pessoas que concorreram, e daí aparece lá, como elas sendo agentes políticos, como sendo o INPE, que está sendo impeditivo. Isso, mas só que elas só concorreram, elas não estão eleitas. E daí também chegou essa questão aqui, que são pessoas que estão sem emprego, enfim, mas elas também não estão conseguindo que aparece esse impeditivo aí. Perfeito. Essa questão do mandato eletivo, ela já é famosa, ela tem aparecido bastante na imprensa, né, Jornal Nacional, até no Fantástico ela saiu. Ela é um caso que necessita contestação. A pessoa tem que contestar e questionar se não resolver o Ministério da Cidadania, mas ela é indevida, né? Se a pessoa não foi eleita, ela teria direito pleno ao auxílio emergencial e ela tem que buscar essa recorrência. E com relação ao aplicativo, nós temos tido problema de performance nos 2 últimos dias e reconheço, efetivamente, às vezes ele chega a demorar 1 hora quase para a pessoa conseguir acessar. Mas, ao mesmo tempo, ao longo desse período, ele tem melhorado bastante a sua performance e a gente acredita que, com as atualizações de versão, com as melhorias tecnológicas, a gente possa vir de novo aqui e ter uma performance desse aplicativo mais adequado. O que nós verificamos é que ele recebeu um aporte de quantidade de usuários muito grande, muito rapidamente. Mas, como eu falava, não é uma justificativa, a gente tem que buscar melhoria, e o que vocês propiciaram aqui para a gente é justamente isso, são condições de melhoria. A crítica é uma crítica construtiva para que a gente possa reportar para os nossos superiores, para o nosso diretor de tecnologia, né, para a gente buscar essa melhoria, notadamente no que vocês trazem aqui da sala, aqui da Júlio, né, e do nosso aplicativo. E uma última questão que também chegou aqui, a agência aqui em nossa cidade, em média, quantas pessoas ainda estão em análise que não receberam? Nós não temos esse dado de análise nem nacional. Uhum. Não é um dado que é alcançado à Caixa. Uhum. Né? A gente não tem. Nós temos fazendo na agência aqui, em dias normais, cerca de 400, 500 atendimentos. Esse é o dado que a gente traz. Em dias de pico, mais de 1.000 atendimentos, às vezes, 700. Né? Mas a quantidade em análise a gente não obtém. Talvez isso seja... possa ser obtido junto ao Ministério da Cidadania.
Mais algum questionamento? Só registrar, colegas? senhora presidente, que com relação aos que constavam que tinham mandato eletivo, eu tinha 2 situações em que nós contestamos que foram aprovadas dessas 2 pessoas. Então, que as pessoas, né, façam a contestação, que certamente vai aprovar. Só comunico aos senhores que, após o encerramento da sessão, nós temos uma reunião para todos os vereadores. Então, ficamos muito gratos pela presença dos senhores na nossa sessão extraordinária de hoje. Todas essas questões que foram feitas, os esclarecimentos que os senhores passaram, é para que a gente possa levar a informação às pessoas. Porque, como acontece com a Caixa, aqui também, nesta casa, né, que é uma casa que recebe as pessoas, a gente tem assim, vivido situações também que angustiam muito. E, claro, que você, né, você recebe a pessoa, tu conversa com a pessoa, você vê que realmente ela precisa, e toda, né, essa questão que está ainda em espera e que não conseguem receber. Então, né, enquanto Casa Legislativa, ficamos muito gratos pela presença, pela disponibilidade de estarem aqui conosco hoje, e todos, né, os funcionários que estão aqui também, né, e que se possa, né, se encaminhar todas essas questões, e que também, né, as pessoas tenham acesso, e né, que isso é um ato de cidadania. Que as pessoas, né, hoje, com essa pandemia, elas não, né, muitos não têm alimento, né, para colocar em suas mesas, e isso veio, né, como para ser esse socorro. Então, esse nome auxílio emergencial, que realmente ele possa ser, né, visto, tratado de forma emergencial. Considerações finais? Vocês teriam alguma consideração final para nós encaminhamos? Então, né, que Deus proteja a todos, né, os funcionários, e que a gente possa passar por esse momento, né, com muito discernimento, e principalmente atendendo aquelas pessoas que a gente sabe que mais precisam. Onde está? Não havendo nada mais a tratar, invocando a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão extraordinária especial. Boa noite a todos.